O Inter fez movimentos, palavra do Baldasso essa, movimentos. O Internacional tentou contratar Nacho, olhou o prato pelas informações que se tem. O Arangues é uma negociação que o próprio presidente já confirmou que existe, uma tentativa do Internacional. E aí, quem é que vem? JB, não, eu só queria aproveitar, porque o César também fez um comentário que eu acho que é importante que o nosso torcedor, né, aquele que acompanha o Internacional, tenha presente. Essa questão do discurso unificado, da forma de pensar, do goleiro ao atacante, passando pelo treinador, eu diria o seguinte, que tem um elemento que ele organiza isso, né, que é a convivência e o trabalho em equipe, né? E isso comandado tanto pelo treinador Eduardo Cudê, quanto pela equipe técnica coordenada pelo Rodrigo Caetano. A gente tem como método de trabalho compartilhar as informações e tomar as decisões em conjunto ali, ouvindo, entendendo as áreas que são pertinentes, se é uma área médica, se é uma área fisiológica. E isso afina o vestiário, isso ajuda a todos compreenderem qual é o objetivo. E o treinador tem feito um trabalho muito forte em relação a isso, do ponto de vista inclusive mental, César, de mentalizar que o Internacional é protagonista, que o Internacional vai atrás da vitória, que o Internacional precisa ir atrás da vitória e que o Internacional quer ser campeão. Até que vamos combinar. Isso. O Cudê a gente nota que ele é meio viciado em trabalho. Ele é, tipo, 100% toda hora falando de trabalho. Eu trago como exemplo, assim, vários jogos, eu acompanhei todas as partidas até agora, né? E eu tenho falado depois dos jogos e depois do Cudê. Mas por razões do fim do jogo, da conversa com um com o outro, a gente não acompanha a entrevista do Cudê. E a gente vai dar entrevista depois. E a gente depois se encontra. E as coisas que foram faladas, e eu estou falando isso de testemunho aqui, em nenhum momento foram combinadas de serem ditas e elas refletem a realidade. Então isso facilita o nosso trabalho, de não ter que ficar preocupado com o que um vai dizer, o outro vai dizer, porque o que vai se falar é o que está acontecendo. Então eu fecho esse parênteses para explicar um pouco como é que a gente tem trabalhado. Tá, e agora os reforços. O torcedor quer saber. Não estou fugindo. O torcedor quer saber. Os 9 milhões de dólares que tu tem na conta para contratar. Todo mundo, a gente tem sido muito claro com o torcedor, né? Eu fui vice-presidente de administração e finanças por 3 anos, assumo o futebol, tenho esta vivência do lado do caixa, do lado das dificuldades de receitas que o clube tem, né? E das necessidades, evidentemente, de despesas e de custos. E isso é uma realidade que a gente leva para o futebol na perspectiva de buscar soluções também, do ponto de vista financeiro, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista financeiro. Então toda a parte de desoneração da folha que a gente trabalhou no final do ano, ela abre espaço para que a gente possa inserir ali um investimento, uma condição diferenciada. Além disso, as condições de busca desses atletas, elas precisam caber, né, vamos dizer assim, no orçamento do clube. Não só no orçamento desse ano, porque geralmente as aquisições são com prazos, né? Mas no orçamento que vem pela frente. Então, nesse aspecto, por óbvio, a gente tem olhado o mercado, tem jogadores que são diferenciados e que compõem, né? E aqui foram citados o nome do Arangues, o nome do Nacho e outros tantos atletas que já foram citados por vocês, que compõem esse cenário de avaliações, que podem compor e entram, né, como uma luva no grupo do Internacional, mas que dependem de um componente financeiro que nós hoje, infelizmente, temos limites. Tá, mas Alessandro, se eu chegar e abrir o microfone e dizer assim, olha, ainda existe chance, torcedor perguntar, JB e o Arangues, eu disser assim, ó, ainda tem chance, o Inter tá na parada, eu vou estar certo? Tá certo. O Arangues, ele tem um contrato que finda em junho, né? Ao que a gente sabe, evidentemente que as negociações são confidenciais, mas não tem pré-contrato, portanto é um jogador que está no mercado e que pode renovar, pode continuar na Europa, né? É o desejo, ele vai decidir isso. O Inter já disse, Arangues aqui está... Mas é um jogador que a gente monitora há muito tempo, continua monitorando, mas evidentemente que a gente não vai fazer algo que o clube não tenha condições de honrar. Aliás, isso é um elemento importante do futebol brasileiro. O Internacional talvez é um dos poucos clubes brasileiros que paga rigorosamente em dia os seus compromissos. É aquilo que a gente assume
a gente assume para cumprir. Então nós não vamos fazer algo que possa criar um desequilíbrio financeiro. É que você falou recentemente e aí, do sim, Guerreiro. Aí a gente perde o grupo, a gente perde o controle e isso vira uma bola de neve. Isso não vai acontecer no Internacional, pelo menos enquanto nós estivermos lá. A pergunta que eu faço é porque, até pegando a tua experiência na administração e nas finanças, o que representa a vitória de hoje à noite do ponto de vista financeiro, para saber se essa porta se abre ou não? 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares imediatamente. Diretamente. Diretamente, e aí, 3 milhões de se a dólares. gente trabalhar com toda a possibilidade do aumento do número de sócios, da redução da inadimplência, porque ela vem na carona disso. Claro. E hoje, o pagamento da mensalidade, a receita de sócios é a segunda maior receita do clube. Imagina. Só perde para televisionamento. Portanto, fora isso, o novo contrato que nós fizemos com a Adidas, o Internacional recebe pela venda de camisas, também isso vai impulsionar. Esse valor é mensal? Positivamente. É mensal, isso impacta positivamente. É bom pelo fluxo, né? Exatamente. Então, essas razões aí levam a um aumento de receita indireta fundamental, sem contar que os ativos do clube, né, os jogadores, eles acabam sendo valorizados numa competição como essa. Então, tem inúmeros ganhos, tanto direto quanto indiretamente.